Boa noite, caros amigos, caras amigas do nosso canal O Esclarecimento. Meu nome é Ricardo Carvalho, sou professor de Filosofia e História da Escola Pública e Privada do Estado de São Paulo. Também tenho formação em Teologia, a qual sou profundamente grato à Igreja Metodista, que deu a oportunidade de experimentar uma formação ecumênica, bem longe do fundamentalismo religioso que tem, de uma certa forma, pervertido a visão cristã de mundo. Sim, porque o fundamentalismo tem alimentado-se não do amor, mas do ódio, do sectarismo. Por isso, em tempos em que esse sentimento religioso que diz respeito à subjetividade de cada um de nós, de uma experiência íntima que temos, seja, no meu caso, com um Deus cristão e o seu amor, mas que outras pessoas têm outras experiências e cabe a mim respeitá-las. Por isso sou muito grato à Igreja Metodista, que me deu a oportunidade de ter uma formação ecumênica, não sectária. E hoje, infelizmente, pelo fato de se usar a religião como um fundamentalismo e o pior, como partidarismo político, é de se lamentar que possa se manipular esse sentimento tão profundo. Não é à toa que um dos primeiros mandamentos lá do Antigo Testamento é não levantar o nome de Deus em vão, pois aquele que usa o nome de Deus simplesmente para manipulação política é porque ele não teme a Deus. Portanto, caros amigos, caras amigas, caros irmãos, caras irmãs, gostaria de partilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, em que diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem, senão para roubar, para matar, para destruir. Mas eu vim para que tenham vidas, e vidas em abundância. Palavra de Deus ao povo de Deus. Vida em abundância. O que Cristo quer nos dizer com isso? Ele nos descreve aqui uma vida em que se satisfaz autenticamente, não com o saciar de desejos dos quais não tem fim, mas de experimentar as pastagens, de colher aquilo que chamamos de bem viver, de experimentar as relações não com ódio ou sectarismo, mas com longanimidade, com abertura. Sim, o Cristo escolheu o amor como expressão poderosa daquele que se abre para experimentar o sentido da vida. A religiosidade, esse sentimento de uma consciência diante do infinito que nos arrebata em determinados momentos de nossas vidas e muda a nossa existência. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas o que significa isso? Quando a própria religião serve para diminuir a vida do outro, seja com o seu ódio, seja com o seu sectarismo, seja com o seu partidarismo. Como experimentar essa pastagem, essa vida abundante, esse bem viver, marcado pelas necessidades diante do mundo em que vivemos? E é nisso que Cristo aponta o ladrão. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, é o que diz aqui. Mas quem é esse ladrão? Quem é esse que tem roubado o nosso bem viver? Quem é esse que tem destruído nossas relações autênticas? Quem é esse que tem, de uma certa forma, banalizado a vida? E é nesse instante
que eu pergunto: quem é o ladrão no mundo de hoje? Pois nós não podemos interpretar o Evangelho de uma maneira desconectada diante da vida, com abstrações, ou mesmo com visões meramente individualistas, que é, infelizmente, diante de um cristianismo neoliberal, em que Deus mais se tornou um servo das pessoas do que propriamente essa força infinita que nos chama para o amor, para a justiça, para a misericórdia, para essa vida em abundância. Para tanto, as pessoas clamam, sobretudo diante daquilo que aconteceu a semana passada, as tragédias que ocorreram, seja na escola em Suzano, a escola Raul Brasil, seja lá na Nova Zelândia, daquilo que experimentamos, mortes gratuitas e banais, nas quais a vida do outro, seja lá por que razão, é banalizada e relativizada. Nós vemos o ladrão se manifestando a todo instante, seja em nosso sectarismo e em nossos preconceitos, seja na execução de morte de pessoas inocentes, pessoas que nenhum mal me fizeram, mas eu vou matá-la mesmo assim. Quem é o ladrão? É essa pergunta que nos faz, e é essa pergunta que de uma certa forma nos atemoriza, que leva as pessoas a dizer: puxa, nós vivemos um mundo difícil. Os valores familiares, justamente porque as relações são mais individuais do que coletivas, são relativizados. Colocamos os filhos no mundo sem a responsabilidade de dar a eles referências. Quem é o ladrão que tem nos roubado a vida abundante? É bom nós olharmos um pouco a história. No início do século XX, logo depois do moralismo vitoriano que passa a Europa, a vida era sólida. A vida era a vida no campo. Neste campo descrito, nessa visão idílica descrita por Jesus, aqui eu sou a porta e aquele que entrar por mim encontrará o bem viver. Assim era o mundo até então. Mas desde a Segunda Guerra Mundial, este mundo que exigia a moralidade, esse mundo idílico da ordem rural em que experimentávamos, respirávamos e colhíamos a vida, vai se perdendo. O sistema capitalista imprimiu a partir da Segunda Guerra Mundial um paradigma. Não, agora não é a moral, não é a disciplina que vai produzir o mundo. Agora é o desejo. E é necessário que o desejo seja liberado para que as pessoas consumam cada vez mais e cada vez mais rápido. Nós somos. Por isso que estamos atordoados diante daquilo que nos tem roubado o sentido. Desde então, a tecnologia tem sido cada vez mais rápida e, consequentemente, o mundo tem sido cada vez mais líquido e os valores que tínhamos vão se deslizando pelos nossos dedos, vão sendo roubados. Sim, porque o capitalismo de plantão, ele prega a liberdade do desejo. Ele prega o individualismo narcisista de maneira tal que um pai de família, uma mãe de família, pouco se importa da felicidade de seu filho, do bem-estar ou não. Ele se importa com a sua felicidade pessoal. Sim, o ladrão fez com que acreditássemos que nós devemos ser felizes independente da vida do outro. Portanto, devemos consumir, devemos realizar os nossos desejos, devemos estabelecer relações, mas não aquelas relações autênticas que nos davam sentido, mas relações líquidas, fluídas, que escorrem pelos nossos dedos. Nós vivemos um sistema que destrói o mundo, que destrói sim os valores, porque prega o individualismo egoísta. O ladrão imprimiu em nossas mentes esse mundo líquido em que nada mais é sólido. E neste mundo,
neste mundo de liquidez, neste mundo de individualismo, neste mundo de consumismo, em que o ladrão incutiu em nossas mentes que não aceite o bem viver, não aceite a vida em abundante, mas queira viver melhor, queira ter mais. Oh, se você quer ter mais, trabalhe mais e perca o seu tempo com aquilo que escorre pelas mãos, não daquilo que dá sabor à vida. Nesta passagem eu vejo claramente isso. O Cristo nos chama à vida em abundante, mas o ladrão, o sistema econômico que imprimiu em nossas mentes o desejo, o individualismo e nos fez descartar relações autênticas, tem nos destruído. Que possamos viver abundantemente, que possamos recobrar as nossas vidas e perceber que não vale nenhum prazer individual, momentâneo e intenso, aqui e agora, pode substituir uma vida autêntica, marcada por afetos. Caros irmãos, caras irmãs, caros amigos, caras amigas, se possível, compartilhe o vídeo, possa dar o seu like e se inscrever no nosso canal, que teremos sempre temas dessa espiritualidade, temas da política, temas da história, da filosofia, mas que possamos partilhar isso de uma maneira livre. Fiquem na paz e que o Cristo vos ilumine.